E vamos começar então o nosso webcast. Sobre o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar um pouco sobre como se instala, configura e a utilização básica do Orchestrator. Hoje, quando nós compramos o Orchestrator, ele é um produto um pouco sinistro ou desconhecido da família de produtos Microsoft, já que ele foi comprado, ele era antigamente uma outra empresa chamada VI Code, e este produto integrado ao System Center, ele trouxe a vantagem de que ele é um produto totalmente integrado à família e que faz uma automação que nós não tínhamos antes. Então as possibilidades que eu tenho com o Orchestrator aumentam em muito o que eu posso fazer com o System Center como um todo. Então a nossa agenda, eu vou mostrar um pouco. Meu nome é Marcelo Sinsic, trabalho na Dell Computadores, sou MVP em Windows IT Pro, e eu vou mostrar um pouco para vocês então sobre como funciona, qual é o motivo de existir o Orchestrator e algumas das suas implicações e também alguns dos seus usos dentro de uma empresa. Esse PPT ele é o mesmo que faz parte do MVA. Então, para quem já assistiu o MVA de Private Cloud, já deve ter visto essa mesma estrutura para introdução ao Orchestrator. Eu vou passar rápido essa primeira parte da introdução, apenas para que vocês entendam o motivo do Orchestrator existir e quais são as suas vantagens quando implementado no ambiente, para usar mais tempo para demonstrações. Primeiramente, quanto à integração. Hoje nós temos ambientes que não são apenas Microsoft. Então, por exemplo, não é apenas utilizando o SCOM que eu consigo monitorar qualquer produto ou mesmo interagir com eles. Então, eu preciso de uma ferramenta externa. Essa é uma das funções do Orchestrator. Ele tem o que é chamado de QIK, que são os Quick Integration Kits, que você pode criar novos pacotes de integração, que são os IPs, Integration Packs, que são instalados. Assim como você tem o Manage Pack do SCOM, você tem o Integration Kit para criá-los, e você tem a mesma coisa no Orchestrator. Os Integration Packs são criados pelo Quick Integration Kit, e no SCOM nós temos então os Manage Packs Designers. Na questão da disponibilidade, quando eu mostrar para vocês o que o Orchestrator tem de ferramentas já hoje em dia, fica claro como que eu posso trabalhar com orquestradores, já que esse termo orquestrador existe em vários outros produtos, para mexer com vários sistemas, várias plataformas, várias funcionalidades, sem a necessidade de ter que ter, então, uma console de cada um. E, por fim, o custo que isso me gera. Todo o processo de automação, ele reduz o custo dramaticamente. Um exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma criação de usuário integrada com o Orchestrator, eu posso criar o usuário, fazer o deploy da máquina, criar uma conta no Exchange, fazer o serviço que é feito na inclusão do RH, tudo a partir de um único pacote do Orchestrator, que é chamado de Runpack, ou melhor, desculpa, Runbook. É isso então que nós fazemos com o Orchestrator. Ele permite que eu integre com o DPM, Service Manager, Virtual Machine, Configuration Manager, Operation Manager, entre outros. Qual é a ideia do Orchestrator, como podemos ver nessa gravura? Com o DPM eu faço backup, o Service Manager é a parte de gerenciamento do meu departamento, o Virtual Machine Manager, onde eu administro um data center, o Configuration Manager, que eu uso para administrar máquinas, principalmente de usuários, manter ambientes, e o Operations Manager para monitoração de todo esse ecossistema que eu crio. E o Orchestrator ele entra para integrar toda essa família de produtos. É com o Orchestrator que eu consigo, por exemplo, fazer com que um determinado chamado no Service Manager se transforme automaticamente numa requisição no Configuration Manager, como eu mostrarei num exemplo daqui a pouco. E ele também permite a criação de novos pacotes. Esse é um dos exemplos do Quick Integration Pack, onde está sendo criado ali um exemplo onde, pelo DPM, criou-se uma tarefa para se recuperar um banco de dados SQL. Então, notem que está sendo criado aqui um comando, que é a linha de comando, que fará com que aquele script execute num servidor conforme as variáveis source server. Então, esse script é rodado automaticamente do Orchestrator ao se clicar naquele runbook. Ou mesmo
no Service Manager. Eu abro uma requisição no Service Manager solicitando aquele banco de dados, ele executa um pacote do Orchestrator e aí eu teria então o banco de dados criado sem qualquer interação. Onde entram então as necessidades da orquestração? Este gráfico ele mostra um pouco das necessidades que nós temos hoje: gerenciar rede, servidores, storage, segurança, virtualização, bancos de dados dos ativos, Service Desk, o meu serviço de atendimento ao usuário, e também gerenciamentos de eventos que ocorrem. O que eu vou fazer então é responder aos incidentes, fazer uma change, provisionar aquele recurso, fazer toda a parte de gerenciamento de aplicações e fazer todo o gerenciamento de ciclo de uma VM. Conforme pode ser visto nesse gráfico, cada uma dessas necessidades que eu tenho, que são os quadros mais escuros, eles exigem certas diferentes tecnologias que temos hoje. Então, como eu faria? Por exemplo, pegar o mais curto, resposta a incidentes. Eu tenho o meu Event Manager, que é o SCOM. Mas o SCOM, ele não é um serviço de desk, ou seja, ele não responde ao usuário. E ele também não faz a parte de CMDB para ver se aquilo funcionou ou não e configurar aquilo. Aquela necessidade que eu tenho, ele apenas me avisa que ocorreu um erro. Por outro lado, o Service Manager, ele pode abrir uma requisição, mas ele também não vai além disso. O Configuration Manager, ele pode instalar pacotes naquela máquina, mas apenas se alguém ir e colocar aquela máquina numa coleção. Nesse caso é onde entraria o Orchestrator. Ele faria todo esse processo automaticamente para mim. Este é um exemplo bem interessante de como funciona um departamento de TI hoje, nos nossos dias. Primeiro, quando um evento acontece, nós fazemos uma triagem. Esse modelo baseado em ITIL normalmente funciona assim, algumas implementar diferente ou não, mas em geral esse modelo existe por um número de recursos diferentes. Primeiro fazemos uma triagem, ou seja, lemos ou recebemos a ligação do usuário e vemos se aquilo realmente é um problema. O passo seguinte é diagnosticar. Por exemplo, o usuário liga dizendo que não está conseguindo acessar a rede. Será que realmente a rede está fora? Se está fora, por que está fora? Será que é só o usuário? Será que é um gateway? Será que é um servidor? É um domain controller? É a conta do usuário que está bloqueada? Logo em seguida, nós passamos isso para alguém. Por exemplo, se eu não tenho senha de domínio admin e a conta do usuário é que deu um problema, ou o problema foi, por exemplo, num DNS, eu preciso escalar isso para alguém. Quem escala, normalmente, o problema e precisa criar um ticket para isso. Na sequência, alguém resolve o incidente e eu tenho então o report, onde eu coloco que aquilo foi feito e escrevo o knowledge base. Todo esse processo, todo esse aparato, ele demorou 68 minutos. Ou seja, eu demorei mais de uma hora para resolver um problema simples. Por exemplo, mudar o gateway do usuário. Ou, por exemplo, instalar um update que deveria ter sido colocado e não foi feito. Ou qualquer coisa do gênero que seja. Como eu faria isso com o Orchestrator? Primeiro, a triagem é automática, pois ela vem ou do Configuration Manager ou ela vem do SCOM. Todos os processos que ocorrem na sequência são runbooks, ou seja, são pacotes do Orchestrator que são executados e vão resolvendo o problema do usuário. O mesmo problema de 68 minutos para ser resolvido, eu conseguiria resolver com 8 minutos. É claro que aí talvez vocês falem, mas isso é uma utopia, afinal de contas não é tão fácil assim. Com certeza não é tão fácil criar os runbooks, nem fazer essas integrações, mas é possível e é viável. Com isso, você conseguiria ter seu ambiente escalável, simples de ser usado, poderoso, a partir do momento em que você, por exemplo, como um profissional de TI, não precisará mais se preocupar em ficar criando caixa postal de usuário. Você se preocupará com outras coisas, por exemplo, criar regras dentro da empresa, mexer com produtos novos, poder mexer com novas tecnologias, que hoje muitos dos administradores estão agarrados a essas pequenas tarefas de administração, perdendo tempo valioso no que fazem.
Então vamos lá. Vamos ao que eu prometi para vocês, vamos ver como que ele funciona, que é o que mais interessa para nós. Então eu vou acessar aqui a minha máquina virtual. Essa é uma máquina que ela tem tanto o Orchestrator quanto o SCOM, o VMM e o App Controller numa única máquina virtual, que é o Windows 2012. Antes que alguém pergunte, talvez eu tenha alguns problemas aqui, eu vou falar quais são, pois a minha máquina virtual, sendo o Windows 2012 e o System Center 2012 ainda não sendo homologado, algumas funcionalidades ficam comprometidas. Porém, dá para se ver onde estão e dá para se mostrar como que funciona. Apenas a tela web dele que talvez não mostre alguma coisa. Mas eu tenho aqui, então, a estrutura montada com, primeiro deles, o Deployment Manager. Caso vocês não consigam ver as telas que eu estou passando, por favor me avisem no QA que eu recomeço, ok? Aqui eu tenho os Integrations Pack. É aqui que eu tenho a lista dos Integrations Pack que estão instalados no meu servidor e também no meu Runbook Designer. Então notem que aqui eu tenho o Integration Pack do Active Directory, do Dell AIM, que administra o VIS, do Exchange, do System Center Configuration, DPM, todos os outros System Centers já têm Integrations Pack disponíveis. Alguns outros produtos também já foram feitos Integrations Pack e podem ser agregados. Como que eu faço isso? Para colocar um novo Integrations Pack é muito simples. Eu apenas venho aqui e mando registrá-lo. Porém, uma coisa interessante que precisa ser feita é que não basta apenas registrar os Integrations Pack. É necessário registrá-los e depois fazer deploy. Por que isso? Porque aqui eu tenho uma lista dos Integrations Pack que eu quero colocar, que no caso já foram redistribuídos. Aqui eu vejo os Integrations Pack que estão no Designer. Ok, Laerte, eu vou passar um pouco mais devagar as telas. Assim fica mais fácil, ok? Então, voltando, os Integrations Pack são os pacotes que eu posso baixar na internet, no próprio Pinpoint ou lá no próprio site do Orchestrator, eu tenho ali os Integrations Pack disponíveis. Depois que eu instalo os Integrations Pack, eu preciso fazer deploy deles nos Runbook Designers e também nos Runbook Servers. Notem que os mesmos Integrations Pack que eu tenho aqui no Runbook Server, eu tenho também no Runbook Designer. Por que isso? Se eu tiver no Runbook Designer, que equivale ao criador, à tela onde eu desenho, mas não tiver distribuído esses Integrations Pack no servidor que vai executar, vocês já sabem o que vai acontecer. É óbvio que eu vou ter problemas. Agora, em que situação que eu teria Integrations Pack no Runbook Designer, mas não teria os mesmos Integrations Pack no Runbook Server? Em algum caso, por exemplo, talvez você tenha o Orchestrator instalado numa máquina específica para administrar o Exchange e Integrations Pack específicos para administrar System Center em outro servidor. Então, no Runbook Designer, eu teria todos os Integrations Pack, mas nos servidores eu teria só os Integrations Pack que eu quero usar para aquele servidor. Se isso é prático ou não, eu pessoalmente não acho muito prático, porque os Integrations Pack não são DLLs em execução, não são serviços. Assim como no SCOM, eles são apenas regras. Portanto, se eles não estão sendo usados, eles não vão causar impacto. Então não teria problema você ter os Integrations Pack tanto no servidor quanto no Runbook Designer. Então essa é a primeira ferramenta que você precisa conhecer, o Deployment Manager. Ela é a ferramenta que faz com que os Integrations Pack entrem dentro do Orchestrator. A segunda ferramenta que nós usamos é o Runbook Designer. O Runbook Designer, ele se parece muito, para quem é de banco de dados, com outra ferramenta bem conhecida, que é o DTS, o antigo DTS, Data Transformation Server, que agora se chama SSIS,
que é o serviço de integração da SQL. Notem que a cara deles é muito parecida, o ambiente é muito parecido. Eu tenho uma tela em branco, um whiteboard para trabalhar, e do lado eu tenho todas as tarefas ou atividades que eu quero que sejam executadas. Para que vocês tenham uma ideia de como isso funciona, primeiro ponto é que eu preciso me registrar a um servidor. Notem que eu estou registrado à minha própria máquina, que é o meu servidor primário. Eu posso ter um servidor primário, um servidor secundário, eu posso ter vários servidores, e no momento em que eu faço a conexão, eu digo com qual servidor que eu quero trabalhar. Como eu só tenho um, ele automaticamente conecta nele, mas eu poderia estar conectando em qualquer outro servidor. E aqui eu tenho o Runbooks. Se eu já tivesse Runbooks no servidor, eles apareceriam aqui. Como o meu servidor está vazio, não tem um Runbook nenhum, ele aparece em branco e eu vou criar um novo. Apenas como um exemplo, para vocês terem uma ideia de como é que funciona o modelo do Orchestrator. Novo Runbook. Vamos chamá-lo de um nome bem simples. Por exemplo, digamos que nesse nosso Runbook seja para criar log. Notem aqui que eu indico em qual servidor que eu vou executar. Porque neste caso eu não preciso indicar, ele já sabe qual é. Porque eu já tenho um servidor default. Aí entra o que eu comentei com vocês. Você pode ter um servidor de Orchestrator só para Exchange, um servidor de Orchestrator só para System Center. Neste caso, como eu só tenho um, eu vou indicar ele mesmo, ou nem precisaria ter indicado nada. Return Data. O que é o Return Data? É uma variável que, ao final do meu pacote, eu posso estar passando para outro pacote. Então, digamos que eu tenho uma sequência de runbooks. Então, eu posso fazer com que o primeiro runbook gere uma variável que o segundo runbook vai utilizar. Esse é o modelo do Return Data. E eu tenho também os eventos que aconteceram, o log e assim por diante. Ok? Então, vamos agora fazer uma atividade bem simples. Eu tenho aqui no meu servidor uma pasta chamada perflogs. Essa pasta está vazia. Digamos que o que eu queira fazer é monitorar essa pasta. Então, todas as vezes em que alguém colocar um arquivo nessa pasta, eu quero gerar um arquivinho texto com o nome do arquivo que foi inserido ali. Apenas uma tarefa bem simples, só para vocês entenderem o conceito básico por trás do Orchestrator. Então, eu tenho aqui minhas tarefas de File Manager. No meu caso, eu quero monitorar arquivos. Então, eu arrasto a atividade. E o que eu quero fazer na sequência? Na sequência, eu quero criar um arquivo texto para que ele grave o log do que foi feito. Então, eu tenho aqui, notem, as barras que eu tenho, que são os Integration Spec, e um dos Integration Spec é Text File Manage. Então, o que eu quero fazer é gravar uma linha, ou acrescentar uma linha num arquivo texto. O que eu quero monitorar? Botão direito, Propriedades. Eu quero monitorar a pasta perflogs. E o meu filtro é toda vez que for criado um arquivo após o dia de hoje. Então, esse é o meu filtro. Então, eu estou monitorando a pasta perflogs e toda vez que for criado um arquivo a partir de agora, ele vai fazer o que quer que seja. Neste caso, eu não ainda indiquei a tarefa, eu só estou criando um monitor. Eu também tenho, nesse caso específico, um trigger. Eu posso indicar, por exemplo, que eu quero que esse monitor ele só pegue criação, alteração, rename, delete, atributos. A primeira pergunta que vem nesse caso é, mas eu já não disse lá no Details que eu quero pegar só arquivos criados? Porém, aquilo é um filtro. Eu posso, por exemplo, não criar esse filtro e deixar que ele pegue qualquer situação. É que nesse caso eu entraria em looping. O que aconteceria? Se eu pegasse qualquer tarefa naquela pasta, quando eu alterar o arquivo texto gravando a nova linha,
ele entraria em loop porque ele entenderia que a pasta foi alterada novamente. Então, para evitar um loop, eu vou pegar apenas arquivos criados. Ok. Na sequência, eu quero fazer um append. Então, eu venho aqui nas propriedades. O arquivo que eu quero fazer append está na pasta perflog. Vou criar um arquivo em branco. E vou chamá-lo de log.txt. Ok? Está aqui o arquivo. O encode no arquivo é ASCII. E o texto que eu quero colocar é inserido novo arquivo. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Como eu faço isso? Aqui vocês veem a primeira questão de como eu automatizo tarefas. Como que eu faço para que, no lugar em que aqui está escrito nome, venha o nome do arquivo que foi inserido lá do outro componente, que é a atividade? É feito dessa forma. Notem que, primeiro ponto importante, este objeto ele só dá entrada, ele não dá saída. Ou melhor, desculpem, eu inverti. Ele só dá saída, ele não dá entrada. O que significa isso? Alguns objetos ou atividades do Orchestrator podem servir como sequência para outra tarefa e podem ser uma sequência de uma tarefa anterior. Por exemplo, o monitor file não pode vir antes de outra atividade. Ele sempre é uma atividade de início, pois ele não permite, como vocês podem ver, que eu faça ligação atrás. Já o append, ele serve nas duas direções. Ele tanto pode receber parâmetros, como ele pode passar parâmetros. Então, neste caso, eu vou fazer do monitor file, pegar exatamente na setinha e arrastar até o próximo objeto. É isso que eu vou fazer. Agora eu venho aqui no append, botão direito, propriedades. Sabem como que eu pego o nome do arquivo que veio da tarefa anterior? Botão direito no text box, subscribe, publish data, e aí ele me mostra a lista de dados do objeto anterior. Aquela linha azul que ele mostrou ali entre um objeto, entre uma atividade e a outra atividade, indica que há uma passagem de dados entre eles, além de ser uma sequência. Além dele identificar que existe um workflow, existe uma sequência, ele também é a passagem de dados. No caso, esses são dados que virão do objeto monitor file. E eu escolho qual dado que eu quero. Por exemplo, eu quero o nome do arquivo. Então, eu escolho aqui nome do arquivo. Ok. E aqui já ficou, então. Ele já criou ali, como vocês podem ver, uma variável, onde eu vou poder, com essa variável, pegar o nome e o path do arquivo. E agora eu posso dar um finish. Então, esse é um exemplo bem simples de como funciona um runbook. É claro que existem exemplos bem maiores, que eu vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco, para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas para verem isso aqui rodando, vamos então executar no modo de teste. É isso mesmo, não preciso colocar o runbook no servidor para que ele seja publicado e eu saiba se ele está rodando. Eu posso rodá-lo diretamente do designer. Então eu venho aqui, runbook tester, dou run e ele está em execução. Notem que atualmente ele está executando a tarefa e aqui está. Ele está então executando a tarefa, agora eu venho aqui, crio um arquivo novo. Na verdade ele incorreu aqui em um erro, deixa apenas eu ver qual o erro que foi.
Infelizmente ele está dando erro aqui na monitoração do arquivo. Provavelmente tem algum erro na minha pasta e ele parou de monitorar. Na verdade, eu acho que o meu problema é outro. Lembra que eu comentei com vocês que há algumas incompatibilidades ainda entre o Orchestrator e os produtos System Center 2012 com o Windows 2008. Uma delas é que ele não registra, às vezes, corretamente os pacotes no servidor. Então, deixa eu tentar executá-lo diretamente do servidor. Para isso, eu vou fazer um check-in e vou executar ele aqui do servidor. Ok. Está em execução. Infelizmente ele não executou aqui. Eu teria que ver detalhadamente o que ele fez, porque ele não achou a pasta que eu estou indicando. Muito provavelmente é a permissão que eu estou usando aqui. Mas tudo bem. Vocês entenderam o princípio. O princípio qual é? Eu criei a pasta, indiquei os filtros, indiquei a tarefa que ocorrerá na sequência, indiquei quando essa tarefa ocorrerá. Então vocês podem ver aqui nas propriedades do link que eu indico quando que essa tarefa irá acontecer. Por exemplo, eu posso indicar uma determinada tarefa quando ocorrer erro. Isso é possível, como já era possível, por exemplo, no DTS ou no DTS antigo. E eu posso indicar também alguns outros dados de integração entre objetos. Eu vou mostrar agora, se eu quisesse integrar o meu Orchestrator, por exemplo, ao AD, como é que eu faria? Digamos que eu passe para outro objeto. Por exemplo, eu quero fazer a integração com o Exchange. Seria um exemplo. Então, eu quero criar um mailbox para um usuário. Então, aqui eu tenho, por exemplo, Enable Mailbox, onde eu habilitaria uma caixa postal. E aqui eu tenho Active Directory, onde eu crio um usuário. Vejam que eu tenho aqui a tarefa criar usuário. Como é que eu faço agora para dizer que eu quero criar um usuário e que eu quero que esse usuário tenha uma mailbox? Primeiramente, todo Integration Pack ele tem uma parte superior. O que significa essa parte superior? É as configurações que vão nos Integration Pack como um todo. Isso é feito aqui nas opções. Então, por exemplo, nós queremos mexer com o que nesse momento? Nós queremos mexer com o Active Directory. Então, eu venho aqui e indico os dados do meu domínio, ou seja, quais são os domínios que o Orchestrator irá ler. Então, eu tenho aqui o meu domínio, por exemplo. O meu designer deu para ficar agora. Aqui vocês veem alguns dos erros, não sei se dá para ver na tela de vocês, mas a minha tela ela fica toda em branco, aí eu tenho que navegar de uma tela para outra para ele voltar ao normal. Pronto. Vamos ver se agora ele mostra aqui. Ele perdeu conexão à rede. No caso aqui, o que eu faço? Quando eu entrar aqui em Active Directory, eu vou inserir uma nova configuração de AD. O que ele mostra nessa caixinha que vocês estão vendo
é o nome do domínio que eu quero manipular. Então ele mostra aqui, por exemplo, uma lista dos domínios e eu coloco aqui um nome para isso. Por exemplo, eu colocaria domínio A. E no objeto createUser, eu coloco propriedades e ligo ele ao domínio A. Automaticamente, aqui embaixo, ele vai mostrar todos os objetos ou todas as propriedades possíveis de serem utilizadas com o domínio A. Esse é o conceito de se utilizar, então, o Orchestrator. O que eu faria? Eu configuraria aqui em cima os objetos que eu vou manipular. Então, por exemplo, eu posso criar vários ADs. Digamos que eu posso conectar no domínio da minha filial, no domínio da minha matriz, no domínio de outro local. E aqui eu indicaria, então, as propriedades, por exemplo, o nome do domínio. E eu criaria várias configurações aqui na lista. E quando eu for criar um usuário, eu indico os dados do domínio, apenas escolhendo o domínio por aqui. A mesma coisa eu faria no momento de criar um mailbox. Eu viria aqui no mailbox, eu colocaria aqui o nome do servidor que eu estou usando, aqui nas propriedades, e ele então me daria uma lista de dados. Essa lista de dados já vem do objeto anterior. Lembrando que, sempre que um objeto está ligado ao outro, esses dados são trazidos de um para o outro. Deixa eu apenas verificar se os integration specs estão aqui. Ok. Eu estou fazendo aqui novamente a inclusão dos que me interessam, para que vocês possam ver como é que isso funcionaria e ao mesmo tempo para que ele apareça no designer. Ok. No meu caso, o que aconteceu foi que o Orchestrator Server perdeu alguns dos seus integration specs. Notem que aqui eles não estavam colocados. Então eu vou fazer novamente o deploy. Deixa eu pegar aqui o hostname. Ok. O que eu estou fazendo nesse momento é pegando os integration spec, colocando dentro do Orchestrator, registrando em cada um dos servidores. Ok, então esses integration spec foram registrados novamente no servidor. Para isso agora eu vou fechar o designer e abrir o designer novamente para ver se agora, ao conectar, ele consegue ler os dados aqui do AD. Pronto. Aqui está, então. Agora eu consigo colocar os dados do AD corretamente. Então, digamos que eu queira conectar no meu domínio. Ok? Então, eu tenho aqui uma lista de objetos. Neste caso, vocês talvez podem perguntar, mas poxa, só aparece objeto Active Directory. Por que ele pergunta? Porque eu posso ter vários modelos de domínio. Por exemplo, eu posso ter domínio Active Directory, eu posso ter aqui, por exemplo, Federation. O pacote de Federation é diferente, então ele pode mostrar aqui toda a lista de objetos possíveis para integração com o AD. E agora eu escolho aqui o username que eu vou utilizar, a senha que ele vai utilizar para se conectar no meu domain controller. Então eu vou me conectar nesse servidor, que é o meu domain controller. E o container eu vou deixar em branco para que ele entre no domínio como um todo. Esse é o meu domínio. Notem que eu poderia acrescentar vários domínios aqui. Então eu poderia indicar, por exemplo, os vários domínios que eu tenha na empresa, em caso de empresas que têm um domínio para usuários, um domínio para Exchange ou outras situações similares. Então agora sim, quando eu quiser criar um usuário, eu venho aqui nas propriedades, escolho o domínio que eu quero utilizar.
e qual é os dados do usuário que eu quero criar. Então aqui eu escolho todos os dados que eu quero colocar. Então, por exemplo, o nome do usuário será João Silva. O que mais que eu quero inserir desse usuário? Eu quero inserir a cidade em que ele mora, eu quero inserir display name, eu quero inserir, por exemplo, por só mais um usuário, só de exemplo, o cargo dele. Ok. Então, ele é da cidade de São Paulo, o nome dele é João Silva. Laerte, você está me avisando que está sem som? Não, meu som aqui está ok. Eu não coloquei em mudo, não. Se não voltar, você me avisa, ok? Se não voltar o som, você me avisa de novo pelo QA, que eu dou uma olhada aqui se aconteceu alguma coisa. E o cargo dele é gerente de infra. Pronto, criei o usuário. O próximo passo seria eu vir aqui na mailbox. Notem que já trouxe o dado user. Antes estava em branco. Como é que ele sabe que o dado é user? Porque ele já leu os dados que vieram do objeto anterior. Essa é a integração que ele permite que eu faça. Então aqui, até aqui, nós vimos o seguinte. Se o correio estiver sem som, me avisem pelo QA. Próximo passo. Como é que eu faço para chamar o runbook? Para chamar o runbook, eu faço o seguinte. Eu uso o Service Manager. Eu posso usar o próprio servidor, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas o ideal é usar o Service Manager. Como? Primeiro passo, dentro do Service Manager, eu tenho aqui conectores. O que são os conectores? Os conectores do Service Manager são objetos que permitem que eu ligue um produto a outro produto. O Service Manager ele se tornou, na estrutura do System Center, a ferramenta que integra produtos. E o Orchestrator é a ferramenta que fala com todos os produtos. Então, nesse caso, o que eu quero fazer é integrar com o Orchestrator. Como eu faço isso? Eu vim aqui, então, indiquei os dados do meu servidor Orchestrator, coloquei o nome dele aqui embaixo e a URL padronizada. Essa URL ela é padrão no Orchestrator, então você sempre utilizará ela. E aqui eu indiquei a conta que eu quero usar e se eu testar, indico qual é o usuário, qual é a conta, e aí está, eu estou conectado ao Orchestrator. Mas qual é a função de criar essa conexão entre o Orchestrator e o Service Manager? A intenção é a seguinte. Eu posso criar um incidente, ou nesse caso não seria incidente. Eu queria criar, por exemplo, uma requisição de serviços. Eu crio uma requisição de serviços, e nessa requisição de serviços que fica disponível no portal do Service Manager, eu colocaria ali os dados do usuário. E esses dados do usuário são passados ao runbook. Esse seria um modelo onde eu trabalharia com essa integração. Então eu vou vir aqui em Work Items e vou criar um novo incidente. Então eu vou criar um incidente. Eu estou fazendo apenas incidente como exemplo para que vocês vejam onde eu ligo um pacote do Orchestrator com uma atividade do Service Manager. Aqui eu venho em atividade. Então, digamos que aqui eu tenha um pacote que é criar usuário e caixa postal. Essa é a atividade que eu quero fazer. Aqui em atividades, eu posso adicionar, notem, um pacote do Orchestrator, um Runbook Automation.
Então é assim que você irá trabalhar. Você irá colocar aqui o pacote, ele vai trazer para vocês todos os pacotes que houverem no Orchestrator. No meu caso ainda não tem, porque eu não criei nenhum lá, eu não fiz a publicação de nenhum para dar permissão, mas vocês têm uma ideia de como que faria então para criar essa integração entre pacotes do Orchestrator e Service Manager. O que se torna muito interessante a partir do momento em que você tem, por exemplo, uma ocorrência no SCOM. Essa ocorrência gera um incidente dentro do Service Manager, que é integrado com o SCOM, e essa ocorrência faria com que fosse executado automaticamente um runbook do Orchestrator e resolveria o problema. A mesma coisa valeria no modelo onde eu criar uma solicitação, um pedido dentro do portal do Service Manager. O usuário colocaria ali os dados, esses dados alimentam o runbook e o Orchestrator faz toda a parte de automação. Com isso dá para se ter uma boa ideia de como o Orchestrator se encaixa muito bem dentro da plataforma da Microsoft de automação com o System Center 2012. Mas e a parte de instalação do Orchestrator? Como é feita? Ela é complicada? Não, ela é bem simples. Eu gravei aqui as telas que eu usei durante a instalação para que vocês tenham uma ideia de como é feita a instalação desse produto. Então eu vou abrir aqui com o Viewer. Ok, vou usar o Paint mesmo. Essa é a primeira tela que ele irá me perguntar, onde ele irá perguntar qual é o banco de dados. É uma tela bem simples, onde você indicará o servidor, a porta e a autenticação que será utilizada. Outro dado que também é perguntado na sequência é se você está criando um banco de dados ou se está usando um banco de dados já existente. O próximo dado na instalação é se você quer criar um grupo de usuários ou se esse grupo de usuários já existe. Esses usuários são os usuários que são operadores ou administradores dos runbooks. Então, ele já cria um grupo, que é o grupo Orchestrator User Groups, mas você pode, com o browser, criar um grupo novo e indicar outro se for o caso. E por último, ele irá perguntar para vocês as portas que serão utilizadas no IS. Lembrem-se, essas portas são importantes, porque quando eu fiz a integração lá com o Service Manager, eu usei a porta 82. A porta 82 é um web services chamado orchestrator.asmx, enquanto que a porta 83 é a porta do console, essa porta que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é a porta de administração do Orchestrator. Notem que esse é o meu console, onde eu vejo todos os pacotes que eu tenho no servidor. Notem que eu tenho um aviso de warning, já que o meu pacote deu problema porque não estavam os pacotes publicados, não estavam os integrations pack. Aqui eu vejo a lista de runbooks, eu vejo os jobs que foram executados e vejo quantos jobs estão em execução no momento. Como assim, jobs em execução? Dentro do Orchestrator Console é onde eu posso fazer schedule de um job. Então, por exemplo, eu posso startar um runbook por aqui, ou posso criar também schedules para ele. Para isso, eu poderia, por exemplo, indicar que esse runbook ele executa o tempo todo. Então, eu posso clicar aqui e ou ver os jobs, ou criar instâncias e indicar que essa instância ela é permanente. O que significa uma instância permanente? No momento em que ele executa aquele runbook, ele termina a execução e iniciaria ele novamente. Então, isso eu faço tudo aqui por este console. Este console também permite que eu veja os servidores. Todos os servidores que eu tiver com o Orchestrator vão aparecer aqui, então eu consigo ver o que eles estão executando. E por fim também os eventos são vistos por aqui. Todos os eventos que eu executar ou fizer, até mesmo a criação de um runbook, aparecem aqui na tela de eventos do Orchestrator Console. Eu tenho agendado um outro webcast onde nós iremos ver todos esses pacotes. Então, esses passos que vocês viram aqui, nessa primeira demonstração, foi apenas para vocês terem uma ideia de como funciona o Orchestrator,
qual é a sua função e por que que o Orchestrator, junto com o Service Manager, são o coração de automação dentro da família System Center 2012. E ter uma ideia da importância do Orchestrator nesse modelo que a Microsoft implementou, nesse modelo de automação de data centers que foi implementado. E aqui vocês veem a riqueza de componentes que eu tenho no Orchestrator. Por exemplo, no AD, eu posso fazer todas as tarefas comuns. Vou dar um exemplo para vocês de um runbook que nós implementamos há algumas semanas, onde todas as vezes que uma máquina aparecia com antivírus desabilitado, ou seja, dentro do Configuration Manager, nós criamos um Desire Configuration, que é chamado também de CM, ou Configuration Manager, e indicamos que queríamos ver que os antivírus estavam atualizados ou não. Quando um antivírus fica desatualizado, o Configuration Manager gera um alerta. O Service Manager lê esse alerta, ou seja, ele captura esse alerta por meio do conector e executa um runbook que desabilita o computador que está sem o antivírus. Então, com essa tarefa, nós conseguimos, enquanto o usuário estiver com aquele antivírus desabilitado, ele não consegue mais utilizar a conta dele na rede. Talvez você diga, mas isso aí eu faço com o NPS, Network Protection, porém, nós tínhamos um antivírus que não era homologado pelo Windows 7. Então, a solução foi utilizar o Orchestrator junto com o Configuration Manager e junto com o Service Manager para fazer isso. Outro exemplo também interessante, que fizemos também há algumas semanas neste mesmo cliente que é um data center, onde automatizamos toda a parte de criação de VMs. Como que isso é possível? Veja que um dos Integration Spec que eu possuo, que é da própria Microsoft, é fazer toda a parte de criação de uma VM. Então eu posso criar um disco, criar uma placa de rede, por exemplo, criar uma VM, e dar um start nela. Então, eu crio a VM, anexo o disco, anexo a placa de rede e dou um start numa VM totalmente automatizado, bastando que para isso eu insira o nome da VM que eu quero criar. Lembrando sempre que para esse modelo funcionar, para essas tarefas funcionar, é sempre importante aqui você indicar os dados do servidor. Então, neste exemplo que eu passei, se eu quisesse realmente fazer essa tarefa, eu indicaria aqui qual é o nome do servidor e ele já saberia como se conectar naquele servidor, lembrando que no meu caso, aqui no meu exemplo, como eu instalei o Service Pack 1, eu tenho que reimportar os pacotes e eu não reimportei ainda do VMM, mas dá para vocês terem uma ideia de como eu faria para fazer todo um modelo automatizado dentro do Orchestrator, que cria uma VM, cria um disco, cria uma placa de rede, starta uma máquina, derruba essa máquina. Por exemplo, ele pode startar a VM, fazer os updates do Windows, a partir do Configuration Manager, na sequência dar boot na VM, após a instalação dos updates, eu posso dar boot nessa VM, ou desligá-la mesmo, e na sequência, reiniciá-la novamente. Pronto. Notaram? Então eu crio a VM, coloco o disco, coloco a placa de rede, starto, faço os updates a partir do servidor Configuration Manager, dou shutdown na VM e reinicio ela, tudo a partir de um único runbook configurado para isso. Então, esse é o poder do Orchestrator. Se houver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer.
Alguma dúvida? Eu vou passar a vocês alguns links para que vocês depois vejam alguns dados adicionais. Apenas respondendo aqui a pergunta do Laerte primeiro, ele precisa de pelo menos um produto System Center para funcionar. Depende, Laerte, na verdade não. Por exemplo, no meu caso aqui, a máquina que eu estou utilizando tem tudo nela. Ela é VMM, ela é Orchestrator, ela é Service Manager, porém, pode ser para qualquer coisa. Então, se você quiser, por exemplo, usar o Orchestrator para criar usuário, mexer no Exchange, agora saiu também alguns outros Integration Pack para outros produtos, por exemplo, saiu Integration Pack para VMware. E também já saiu o Integration Pack para Zen, assim como tem o da Dell. Então, o que você pode fazer? Você não precisa ter outros produtos System Center. Porém, é bom lembrar o seguinte, você não compra o Orchestrator, ok, Laerte? Não dá para se comprar o Orchestrator. O que significa isso? Quando você compra um produto System Center, você está comprando a suite inteira. Você não compra só o Orchestrator. O Orchestrator, na verdade, é de graça, ele não tem licença. O que tem licença é o Configuration Manager, Operations Manager, VMM, Data Protection. O Orchestrator ele é gratuito quando você tem a suite inteira System Center que é vendida como um pacotão. Então, respondendo a sua pergunta, é necessário ter todos os produtos System Center ou mais de um para usar o Orchestrator? Não. Porém, eu não consigo comprar o Orchestrator separado. Ok? Alessandro, a família System Center já está funcionando perfeitamente no Windows 2012? Você viu os problemas que eu tive ali. Na verdade é assim, não dá para instalar System Center 2012 no Windows 2012. Você é obrigado a instalar o beta do Service Pack 1, mas ocorrem vários erros. Por exemplo, ele dá erro nas páginas, nos portais. Então, como você viu, os portais aparecem com erro de tela. Algumas tarefas não funcionam. Então, no caso do Configuration Manager, a parte de deploy de sistema operacional Windows 8 no Configuration Manager, mesmo com o Service Pack 1, ainda é instável. Ele ainda dá alguns erros. Então, atualmente, System Center 2012 no Windows 2008 R2, ok? Não use beta. A não ser que você queira depois migrar tudo, mas não dá por enquanto para usar o System Center 2012 no Windows 2012, ok? Então eu vou deixar alguns links com vocês. No meu blog eu tenho vários artigos sobre o Orchestrator, sobre como utilizar algumas coisas, então fiquem à vontade para entrar, consultar. Meu e-mail também, se precisarem de alguma coisa, se precisarem de algum suporte. Eu fico à disposição aí com vocês e agradeço estarem presentes aqui. E espero também ver vocês no próximo webcast sobre o Orchestrator, que aí eu vou fazer Orchestrator com a família System Center, onde nós vamos ver como integrar o Orchestrator com DPM, VMM, e aí fazer esse exemplo completo. Criar uma VM, derrubar a VM, instalar alguma coisa nela a partir de um único runbook. Ok? Obrigado, pessoal. Eu agradeço aí e nos encontramos na próxima.